Mais uma suspeita de meningite em Içara. Criança de 3 anos está em observação. Até 2040, os carros elétricos deverão ultrapassar os movidos a diesel, álcool ou gasolina. Apesar de muita gente achar necessário, tomar vitamina em excesso pode ser prejudicial à saúde. Tablets deverão auxiliar monitores e agentes de trânsito de Criciúma. Procon acende sinal de alerta e combate venda de remédios para emagrecimento. E no esporte, Tigre voltou à rotina de treinamentos. Carvoeiro se prepara para o duelo de terça-feira contra o Brasil de Pelotas. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Em Içara, a Secretaria de Saúde do município está monitorando uma criança de 3 anos suspeita de estar com a bactéria da meningite. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. A Vigilância Epidemiológica de Içara divulgou nesta quinta-feira um caso suspeito de meningite na cidade. Conforme a enfermeira responsável pela vigilância, trata-se de um aluno de 3 anos do CI Alegria do Saber, no bairro Presidente Vargas. Ele está hospitalizado desde terça-feira. Nós fomos notificados ontem de uma criança internada num hospital de Criciúma, um menino de 3 anos, com uma suspeita de meningite bacteriana que pode ser pelo meningococo, que é um tipo de bactéria que ele pode ser transmitido de uma pessoa para outra. Na semana passada, um outro caso suspeito de meningite foi registrado em Içara, mas a possibilidade de ser uma meningite causada por bactéria foi descartada pela Vigilância Epidemiológica. Nesse primeiro caso, a criança de 9 anos já recebeu alta do hospital. Então, semana passada, na sexta-feira à tarde, nós fomos notificados de um caso suspeito de meningite de uma criança de 9 anos aqui de Içara. A criança já teve alta na terça-feira, já está bem em casa. A princípio, se suspeitou de uma possibilidade de uma meningite por bactéria, mas está praticamente descartado. Todos os exames que já saíram até agora, não houve crescimento de bactéria e se aposta numa meningite viral, que provavelmente foi um diagnóstico de meningite viral. A enfermeira explica que no caso suspeito de meningite, investigado agora pela vigilância, o diagnóstico preciso só deve ser divulgado após o resultado dos exames encaminhados ao LACEN, o laboratório central, que fica em Florianópolis. Mas, enquanto os resultados não chegam, a vigilância já faz um trabalho de prevenção. Já foram feitos a coleta dos exames necessários, já foi enviado para o laboratório do estado, mas devido aos sintomas específicos que essa criança apresentou, que foi o surgimento de petequias, que é um tipo de manchinha na pele, o estado optou por fazer o tratamento profilático na família da criança, nos professores e na turminha que ele estuda na escola, pelo contato íntimo que eles têm dentro da creche, para evitar que essa bactéria seja transmitida de uma pessoa para outra. A enfermeira reforça que esse medicamento profilático é bem restrito. Ele é utilizado apenas quando há suspeita de um tipo específico da doença. Existem vários tipos de vírus, de bactérias, de agentes que podem causar a meningite. Então, esse tipo específico de bactéria, que traz esse tipo específico de sintomas, é a única situação em que é feito o tratamento. Para outros tipos de suspeita de meningite bacteriana, não é utilizada a medicação porque não é transmitido de uma pessoa para outra. Além da medicação, a enfermeira conta que a escola onde a criança estuda também passará por uma limpeza. Hoje à noite nós programamos uma reunião em parceria com a Secretaria de Educação para os pais dos coleguinhas que estudam na mesma turma, para passar orientações, para já poder entregar a medicação, para fazer o tratamento dessas crianças. E amanhã as secretarias optaram por manter a escola fechada. Muitos alunos já não foram para a escola hoje, provavelmente amanhã já não iriam, então a escola vai ficar fechada amanhã para fazer uma boa limpeza no ambiente e na segunda-feira retorna à aula normal. A criança que teve o diagnóstico da suspeita de meningite segue internada, mas sem riscos. A criança ainda permanece internada, mas ela já está com uma melhora no quadro. Ainda não temos a previsão de alta, mas a criança está bem. E uma boa notícia.
A Secretaria de Saúde de Içara acaba de divulgar que saiu o resultado do exame desta criança e a possibilidade de ser meningite está descartada. Até 2040, os carros elétricos deverão ultrapassar os movidos a diesel, álcool ou gasolina. E o motivo é simples: vão custar menos que os outros. Alguns países até já marcaram data para os carros atuais virarem peça de museu. Imagine dirigir sem precisar abastecer o carro, só recarregar. No lugar do combustível, a eletricidade. Um carro elétrico como este pode percorrer 300 quilômetros direto. Só precisa carregar na tomada em média a cada 20 horas. O que pode ser uma solução para o meio ambiente e para o nosso bolso. Motor muito mais simples, né? Motor não, ele é uma estrutura muito mais simples, com uma incidência de problemas muito menor, então a manutenção é muito mais fácil, então isso facilita bastante também para os donos de carro elétrico, que tem que se preocupar muito menos. Dirigir um carro totalmente elétrico é diferente, ele praticamente não faz nenhum ruído. É leve, parece mesmo que estamos dirigindo um carro do futuro. Mas para ter um carro desse daqui, custa caro. Um carro elétrico no Brasil não custa menos de R$120 mil. Mas quem tem condições de comprar um desse daqui, garante que vale a pena. O carro elétrico não tem que trocar óleo, não tem que fazer revisão. Então, ao longo prazo, vale a pena, é bom para o bolso e bom para o meio ambiente também. O Marcelo comprou o primeiro carro elétrico em 2017. Trouxe o modelo dos Estados Unidos. De lá para cá já rodou bastante e sem nenhuma gota de combustível. Esse meu carro está batendo 50 mil quilômetros agora, já tem 2 anos que eu tenho e eu não fiz nada, não tive custo zero, porque em casa justamente eu tenho as placas, né? Então na verdade ele é abastecido pelo sol. Então se você fizer uma conta, 50 mil quilômetros se fosse na gasolina, ia te custar muito dinheiro. Então você vai abatendo disso aí do investimento do carro. Então até brinco que o carro elétrico é um ativo, né? Quanto mais você roda, mais você economiza. Dá para abastecer o carro elétrico na tomada em casa ou em pontos de recarga como este, que fica na região central de São Paulo. O que ainda é o desafio é o investimento inicial, porque as baterias são mais caras, etc. Mas também a gente vem vendo uma queda nesses preços ano a ano. Se a gente pegar nos últimos 10 anos, o preço das baterias caíram quase 90%. São mais de 2 milhões de carros abastecidos na tomada no mundo. Esse número deve crescer para 57 milhões em menos de 2 décadas. Alguns países já estipulam data final para os motores tradicionais, com gasolina e diesel. Até 2025, a Noruega pretende produzir apenas carros elétricos. No Brasil, o mercado, por enquanto, ainda é tímido. São cerca de 13 mil unidades entre híbridos e elétricos circulando pelo país. Está melhorando e acho que é uma questão irreversível, até independente das políticas de incentivos. É lógico que a gente precisa dessas políticas, mas eu diria que mesmo os países que não forem muito proativos vão ver uma mudança muito rápida por uma questão bem simples. O preço dos carros deve igualar o preço dos carros a combustão até 2023 e o custo de operação e manutenção já é muito mais barato hoje. Além de carros, no mercado dos elétricos também tem bicicletas, patinetes, ônibus, tudo movido a bateria e sem fumaça. E não dá nem pra gente encerrar esta matéria com imagens e o áudio ambiente dos veículos. Carro elétrico não emite som. A seguir, Procon acende o sinal de alerta e combate venda de remédios para emagrecimento. Apesar de muita gente achar necessário, tomar vitamina em excesso pode ser prejudicial à saúde. Os alimentos naturais já fornecem a quantidade de que o organismo precisa. Além de jogar dinheiro fora, porque são medicamentos caros,
A suplementação vitamínica pode aumentar a produção de radicais livres que favorecem doenças como câncer e Alzheimer. Para comprar uma vitamina não é preciso ter receita. E nas prateleiras a oferta é grande. Tem A, B, C, D e por aí vai. Nesta farmácia, as mais procuradas são o colágeno e o ômega 3. E tem sempre uma nutricionista por aqui para dar algumas orientações. A diferença do colágeno em pó ou em cápsula, temos para pele, para articulação. O ômega 3 também tem questão de dosagem, como tomar, então eles sempre perguntam, né? Por isso que também tem essa preocupação de ter a nutricionista para orientar. A maioria traz receita, indicação médica, mas muita por curiosidade mesmo, né? Eu vi na televisão, então eu queria saber se realmente é bom, e a gente procura orientar da melhor forma, fala que é a necessidade de um profissional também, para não acontecer algum problema, né? A Rose não tem receita e pediu ajuda. Esse daqui é o ômega 3, ele tem uma alta concentração de DH, que é muito bom para a memória, concentração também. Então tá bom. Obrigado. Eu vim atrás de colágeno, né? Colágeno para pele, para articulação, diz que é bom para estrias também, né? Então eu vim atrás disso. E quem te indicou? Quem que te falou que era necessário o uso de colágeno? A gente ouve bastante gente falando, o médico também indica alguma coisa, né? Então a gente vem atrás. Hoje, pensando em atender os consumidores de acordo com a necessidade de cada um, o mercado de vitaminas e suplementos alimentares aumentou a oferta para quase 500 produtos. Um mercado bilionário, que em apenas um ano movimentou mais de 4 bilhões de reais no Brasil. Na farmácia que o Marcos gerencia, o aumento nas vendas de vitaminas e suplementos alimentares foi de 20%. Nos últimos anos houve um aumento na procura por vitaminas e minerais. Eu acredito que as pessoas estão procurando cuidar mais da saúde, ter mais qualidade de vida, e nem sempre no dia a dia na alimentação você consegue suplementar tudo o que precisa, né? Então, por isso eu acho que houve esse aumento tão expressivo. E hoje as pessoas compram na farmácia e tomam indiscriminadamente vitaminas, sais minerais em excesso, sem saber a importância, achando que com isso vão ficar mais fortes, com mais resistência, com mais imunidade, né, coisa que não acontece. É essa mesmo a intenção dos consumidores. Quem pratica atividade física, então, está sempre de olho nas novidades do setor. Mas é preciso ter cuidado com os excessos. Nós somos praticantes de atividade física e não um atleta de alta performance para poder estar consumindo esse zilhões que o mercado está oferecendo de produto, né? Então nós temos que pensar sim numa sobrecarga renal, o que isso vai causar a longo prazo. Em uma alimentação adequada, a gente consome todo tipo de vitamina que o nosso corpo precisa. No entanto, tem algumas situações específicas onde elas podem ser necessárias, onde pode haver suplementação. Pessoas de mais idade, por exemplo, elas podem necessitar de uma suplementação, por exemplo, de vitamina D, eventualmente de vitamina C. Pessoas que praticam esportes assim, bastante intensos, isso também pode ser que seja necessário. Mas não é esse conceito que todo mundo tem, que hoje todo mundo se automedica. Mas o ideal é falar com o seu médico de confiança. Ele vai pedir os exames necessários e receitar a vitamina que você precisa e na dose certa. Tem uma frequência muito grande de pessoas com falta de vitamina como a D. Quem mora emparedado numa cidade como São Paulo, fora o protetor solar, fora o carro que tem sulfilme, né? O que acontece? Acaba não recebendo raios de sol que são necessários para a ativação da vitamina D, por exemplo. Então, em algumas situações você realmente precisa de tomar vitamina. O José Luiz está fazendo tudo certinho. Eu faço uma suplementação necessária por indicação médica, não só pelas necessidades do desgaste físico que a gente tem, mas também pela idade. Os agentes de trânsito de Criciúma receberão auxílio de tablets para ajudar nas aplicações e também infrações de trânsito na cidade. O processo de registro de infração feito pelos agentes de trânsito de Criciúma vai mudar.
Hoje, se você cometer uma infração de trânsito e for flagrado por um dos agentes que circulam a cidade, a falta cometida é anotada em um papel para depois ser processada, cobrada e a soma de pontos constar no prontuário do motorista. Em breve, esse processo será digital. Conforme o diretor da Diretoria de Trânsito e Transportes, a DTT de Criciúma, Gustavo Medeiros, o departamento vai lançar uma licitação nos próximos dias para adquirir 10 tablets com softwares. Segundo ele, a DTT usará um sistema semelhante ao operado pela Polícia Militar. No lugar das infrações serem preenchidas no papel, elas serão lavradas online, pelo tablet. Dessa forma, o agente de trânsito não vai precisar ir até a sede da diretoria para digitar a multa. Ela já vai ser impressa na hora. A expectativa é que o sistema seja implantado ainda esse ano. O PROCON de Içara está apertando o cerco contra os remédios que prometem emagrecimento milagroso. É uma questão de saúde pública. Confira. O PROCON estadual de Santa Catarina estabeleceu uma medida cautelar que proíbe a circulação de emagrecedores. A medida pede a suspensão da fabricação, fornecimento, comercialização, distribuição e divulgação dos produtos Original Ervas, Royal Slim, Bio Slim, Natural Dieta, Yellow Black e similares. A presidente da Associação dos PROCONs do Estado explica que a decisão ocorre após a morte de uma mulher na Serra Catarinense, além de outros casos envolvendo problemas de saúde relacionados ao consumo desses produtos. Uma jovem de 27 anos, na cidade de Lages, acabou falecendo por conta de um consumo de um produto que se dizia fitoterápico. O que é um produto fitoterápico? É aquele feito à base de ervas, que não há uma composição química como em outros medicamentos, por exemplo. E ela tomou esse chá, né, esse medicamento, porque afinal de contas foi constatado que era, e veio a óbito. Porque foi constatado após uma perícia, né, no corpo da jovem, que ela havia consumido substâncias que devem ser substâncias de venda controlada, ou seja, através de uma receita médica, em especial porque se tratavam de substâncias que a gente chama de faixa preta. Continha sibutramina e também clonazepam, que é um tipo de calmante. A medida também estabelece a retirada imediata desses produtos das prateleiras e expositores de todos os estabelecimentos comerciais, assim como a remoção de materiais publicitários. Na verdade, foi então uma medida que foi protagonizada pelo PROCON estadual de Santa Catarina, portanto tem validade em todo o estado de Santa Catarina, e a partir da decisão, 48 horas é o prazo de adequação, tanto da venda pela internet, ou seja, pelos sites hospedeiros que comercializam o produto, quanto pela venda em loco, principalmente nas farmácias, né? Então, a partir desse prazo de 48 horas, em havendo denúncias também, né, dos próprios consumidores, esses tanto estabelecimentos quanto os sites podem ser autuados numa multa aí de R$1 milhão. Lembrando que os sites também, esses que hospedam e que comercializam, são solidariamente responsáveis de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, então também há uma penalização se continuarem fazendo a venda desse tipo de produto. Além do mais, existem os órgãos controladores, assim como a Anvisa, então o consumidor pode inclusive denunciar no próprio site da Anvisa, tem um ícone lá especialmente para que seja o portal do cidadão em que ele faz a sua denúncia, e também aí está prevista todas as sanções punitivas por parte desses órgãos. A presidente da Associação dos PROCONs, que é também diretora do PROCON de Içara, reforça a importância do apoio da população na fiscalização. Ela orienta que o consumidor que observar a venda desses medicamentos deve denunciar. Com certeza, na verdade o consumidor deve fazer essa denúncia, inclusive porque não afeta só a saúde dele diretamente, mas de todos à sua volta, né? E isso realmente foi algo muito grave e que inclusive não gerou só um dano, mas sim levou a óbito uma pessoa, né? Então é muito complicado esse tipo de situação quando envolve a segurança do consumidor. Inclusive o próprio decreto, que é o 2181 de 97, que disciplina o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e, portanto, os órgãos de proteção e defesa do consumidor, como os PROCONs, e estabelece quais são as sanções punitivas para esses casos, disciplina no seu artigo 12, no inciso 9º, que esses tipos de produtos, quando são vendidos ou comercializados em desacordo com o que estabelece as normas técnicas desses órgãos, como a Anvisa, por exemplo, e também que afetam de maneira
a comprometer a saúde do consumidor, a sua segurança também, ele é considerado uma prática infrativa. Então, não só pelo Código de Defesa do Consumidor, quanto pelo decreto e todas as outras legislações pertinentes e adicionais. A proibição começou em Santa Catarina, mas pode se espalhar para todo o país. São órgãos que trabalham em conjunto, né? Então é importante até que haja essa interdisciplinariedade dos órgãos. O PROCON vai atuar no sentido de não pode mais comercializar, não pode mais vender, vai atuar nesse sentido. Se for detectado que há, mesmo após o prazo de adequação e a decisão do PROCON, a comercialização desse produto, cabe aí, pode estar sujeito a esse tipo de sanção, que pode chegar até R$1 milhão a multa sancionatória. Mas isso também não obsta que outros órgãos, como a Anvisa, dentre outros, que trabalham também nesse viés de segurança ao consumidor, em especial quando se trata de medicamento, possam também atuar. Então, como eu disse, o consumidor pode tanto denunciar no PROCON quanto nesses órgãos como a Anvisa. A seguir, Tigre voltou à rotina de treinamentos. O Carvoeiro está se preparando para o duelo da próxima terça-feira contra o Brasil de Pelotas. O Criciúma voltou a se dedicar aos treinamentos após o retorno da delegação que jogou na terça-feira em Goiânia. O Carvoeiro quer manter a sequência de resultados positivos para não perder contato com os adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Confira na reportagem. Nem a chuva desta quinta-feira afastou os jogadores do Criciúma dos treinamentos. Após 2 jogos somando pontos, vitória em cima do Botafogo e empate frente ao Vila Nova, o Carvoeiro foca na fuga do rebaixamento e quer manter o ritmo nos 12 jogos que faltam para o fim da Série B. É uma sequência muito importante, né? Essa reta final, como eu falei na entrevista lá, a gente precisa somar pontos, né, a cada jogo. Esse jogo lá não deu para ganhar, mas somamos um ponto fora de casa, que caso perdêssemos era um confronto direto e eles abririam uma vantagem grande sobre nós. E o importante também é a gente trazer o torcedor, né, para dentro de casa, e que o forte do Criciúma sempre foi a casa, sempre foi majestoso, e é isso que a gente quer que o torcedor compareça e faça um bom público, que a gente tem certeza que eles vão apoiar muito a gente. Agora, sob nova direção no departamento de futebol, os jogadores querem aproveitar o máximo de tempo sem jogos para treinar. Tudo para absorver o estilo de trabalho do técnico Roberto Cavalo. Sim, eu acho que ele tem pegado muitas informações do professor Wilson também. Essa formação que ele manteve do Wilson, né, que é com 4 meias, eu acho que tem dado bastante suporte para nós, que você tendo superioridade no meio, que, como é falado, o meio-campo é o coração do time, então nós, tendo com mais pessoas ali no meio, vamos estar sempre mais postados com a bola, e isso facilita para a nossa equipe jogar. E além de conquistar os pontos necessários, o Tigre ainda precisa mais do que garra e determinação para vencer os seus confrontos, para fugir da Série C. Os jogadores também esperam o apoio da torcida neste momento complicado. A gente pede muito, né, o apoio deles, que, como eu falei, é fundamental. Não tem coisa mais gratificante do que você estar jogando e a torcida tá te apoiando ali, né? A gente sabe da nossa situação, é uma situação delicada, mas eu tenho certeza que se eles estiverem junto conosco, nós vamos sair dessa situação. Carlos Eduardo, que nos últimos jogos ganhou a posição de titular, não se sente confortável pelo fato de não ter reservas imediatas, o que facilitaria a luta por uma vaga no time, pois a posição do Tigre na tabela está incomodando. Mas tranquilo não, né? Porque a gente tem que estar mostrando a cada jogo, né? E eu sempre levei isso comigo, que a cada jogo eu tenho que mostrar para que eu possa melhorar no próximo. Então, foram companheiros que eu fiz aqui, infelizmente não estão mais conosco, mas eu trabalhei, né, para que eu pudesse chegar nessa situação de ser titular do Criciúma, e eu estou feliz com isso, com a sequência que eu estou tendo. Eu acho que eu nunca tive uma sequência tão grande aqui no Criciúma.
E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã, se Deus assim permitir.